Muitos já ouviram falar da volta de Cristo, mas poucos realmente compreendem os sinais que a antecedem. Alguns interpretam mal as profecias, outros preferem ignorá-las, como se o silêncio pudesse adiar o inevitável. Mas a verdade é que a Bíblia nos deixou marcas claras, como trombetas soando à distância para que ninguém fosse surpreendido. Talvez você já tenha se perguntado: e se esses sinais já estiverem acontecendo diante dos meus olhos? As guerras, as dores, a frieza do amor, os enganos espirituais, tudo isso não é acaso, mas parte de um plano revelado desde a eternidade. O que parece apenas notícia ou tragédia é, na verdade, um chamado divino à vigilância. E aqui está o mistério. Se abrirmos o coração para discernir essas revelações, descobriremos que não são apenas advertências, mas convites de Deus para permanecermos firmes. Porque os sinais não vieram para gerar medo, mas para acender esperança, a promessa de que o Rei está às portas. Ao longo da história, surgiram vozes que se apresentaram como se fossem a própria luz de Deus, mas que escondiam trevas em seu interior. Jesus advertiu em Mateus 24, 23, 26, que muitos diriam: "Eis aqui o Cristo", ou "ali está", tentando confundir até os mais fiéis. Esses falsos profetas usam sinais, milagres aparentes e discursos sedutores para enganar corações vulneráveis. É como uma vela que brilha forte por instantes, mas se apaga na primeira rajada de vento. A promessa deles é ilusória, pois não nasce do trono de Deus, mas da vaidade humana. Na prática, vemos isso quando líderes espirituais constroem impérios em torno de si mesmos, prometendo prosperidade fácil ou soluções instantâneas para dores profundas. Eles manipulam a fé como moeda, transformando o evangelho em espetáculo. A Bíblia já havia alertado que tais enganos viriam como lobos disfarçados de cordeiros, atraindo multidões com sinais que não passam de sombra. É por isso que precisamos aprender a discernir, separando a voz do pastor verdadeiro do eco vazio das mentiras. Afinal, até hoje existem multidões que correm atrás de qualquer chama, sem perceber se ela vem do espírito ou do engano. Mas o coração que se ajoelha em oração percebe o sussurro da verdade. Aquele que conhece a palavra reconhece quando uma trombeta soa fora de tom. Jesus nos deixou esse alerta não para gerar medo, mas para preparar os que velam em vigília. A proteção está em manter os olhos fixos na cruz, pois quem busca apenas sinais externos pode facilmente cair no deserto da ilusão. E justamente quando o mundo se perde em vozes contraditórias, algo ainda mais inquietante começa a se aproximar. Quando Jesus falou em Mateus 24, 6 sobre guerras e rumores de guerras, não descreveu apenas batalhas de espadas e exércitos, mas também os conflitos que rasgam famílias, cidades e nações. O mundo sempre conheceu disputas por território e poder, mas o que ele revelou é que à medida que o fim se aproxima, esses rumores se tornariam cada vez mais intensos. Hoje, basta abrir os olhos para perceber que a paz é frágil, como vidro diante de mãos impacientes. O medo cresce e muitos perguntam: será este já o fim? Mas Cristo respondeu: ainda não. Esses conflitos são como dores de parto, sinais de algo maior que está por vir. O coração humano, corroído pela ambição e pela sede de domínio, transforma ruas em trincheiras e lares em campos de batalha. Mas mesmo quando as nações se levantam umas contra as outras, o chamado de Deus é para que seu povo não se entregue ao pânico. É preciso lembrar que o Senhor governa acima das guerras e que nenhuma espada levanta-se sem que Ele permita. A Bíblia nos convida a enxergar além da violência, compreendendo que o verdadeiro inimigo não é de carne e sangue. E talvez você mesmo já tenha experimentado rumores de guerra dentro de si, pensamentos que não lhe deixam descansar, disputas silenciosas no lar, rancores que explodem como bombas ocultas.
Essas batalhas internas são tão reais quanto os conflitos armados que vemos nas notícias. Mas Jesus garantiu: isso ainda é apenas o início, parte de um processo que prepara o mundo para algo maior. Pois após o estrondo das guerras, surgem sinais ainda mais profundos na própria criação. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Em Lucas 21:11, Jesus anunciou que haveria fomes, pestes e grandes terremotos como sinais que antecedem o fim. Não se trata apenas de catástrofes distantes, mas de dores que tocam a todos nós em algum momento. A fome que devasta nações também aparece no vazio do coração que não encontra consolo. O terremoto que derruba cidades também se manifesta quando a estrutura da vida pessoal desmorona. As epidemias não são só físicas, mas também espirituais, quando o pecado se espalha como um contágio invisível. O mundo inteiro já experimentou esses sinais. Países mergulhados em crises alimentares, epidemias que paralisam economias, abalos que transformam cidades inteiras em ruínas. Esses desastres revelam a fragilidade humana diante de forças que não pode controlar. E ainda assim, a Escritura nos mostra que em meio ao caos, Deus não se cala. Ele usa o deserto da escassez para despertar a oração e até na enfermidade pode revelar sua misericórdia. É no chão quebrado que muitos encontram a verdadeira rocha onde firmar a vida. E se pensarmos bem, quantas vezes você também já sentiu a terra tremer debaixo dos seus pés? Talvez não um terremoto literal, mas uma perda repentina, um diagnóstico inesperado, uma notícia que sacudiu tudo o que parecia seguro. Essas experiências nos lembram que o mundo não é eterno, mas o trono de Deus permanece inabalável. Depois das fomes e das pestes, vem ainda um sinal mais doloroso: o ataque direto contra os que permanecem fiéis a Cristo. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Jesus advertiu em Lucas 21:12-19 que seus seguidores seriam entregues, levados diante de reis e odiados por causa do seu nome. A perseguição não é um acidente, mas parte do chamado de quem carrega a cruz. Nos primeiros séculos, cristãos foram lançados às feras. Hoje, muitos ainda perdem empregos, famílias e até a vida por confessarem a fé. A chama da fidelidade, porém, não se apaga sob a sombra da opressão. É no fogo da perseguição que a fé se refina como ouro. Mas a promessa permanece: nem um fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Essa proteção não significa ausência de dor, mas certeza de vida eterna. Muitos que sofreram prisões e julgamentos descobriram uma força que não vinha deles, mas do Espírito. É assim que Deus transforma a noite escura em vigília de esperança. A história mostra que, sempre que tentaram calar a voz dos cristãos, o Evangelho ecoou ainda mais forte. O silêncio imposto pelos homens nunca conseguiu vencer a trombeta de Deus. E talvez você mesmo já tenha provado um pouco dessa perseguição. Uma palavra de desprezo, um olhar de escárnio, um convite negado porque decidiu permanecer firme na fé. São marcas que doem, mas também coroas invisíveis que nos aproximam de Cristo. O Mestre prometeu estar ao lado de cada um que for levado por causa do seu nome. E em tempos assim, surge uma tentação ainda mais sutil: abandonar a fé para escapar da dor. O apóstolo Paulo advertiu em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos tempos muitos se afastariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A apostasia não acontece de um dia para o outro. Começa como um fio de silêncio, uma oração que deixa de ser feita, uma Bíblia que permanece fechada sobre a mesa.
Aos poucos, o coração se esfria e o amor pelas coisas de Deus é trocado pelo brilho passageiro do mundo. Esse abandono é como uma vela que se apaga lentamente até restar apenas fumaça. Na prática, isso se reflete em pessoas que um dia serviram com fervor, mas hoje vivem distantes, seduzidas por promessas vazias de prazer ou poder. O perigo é que a apostasia não só afasta do altar, mas também abre portas para enganos que parecem verdade. Muitos justificam seus desvios dizendo que ainda creem, mas a fé sem obediência se torna apenas uma sombra. É por isso que a Bíblia insiste: velai, porque o inimigo planta sementes no deserto da distração. Quem não vigia acaba se perdendo no caminho. E talvez você conheça alguém, ou talvez seja você mesmo, que já sentiu esse afastamento no coração. A culpa pesa, a dúvida cresce e surge a sensação de que já não há volta. Mas a palavra afirma que Deus é misericordioso e ainda hoje chama os seus a se levantarem do pó. A apostasia é real, mas também é real a promessa de restauração para quem volta ao trono em arrependimento. Porém, quando a fé se esfria, até os vínculos mais sagrados da vida são abalados. Em Marcos 13:12-13, Jesus revelou que nos últimos dias até os laços mais íntimos seriam corrompidos. Pais entregariam filhos, irmãos se levantariam uns contra os outros. É uma profecia dura, porque toca no coração daquilo que deveria ser refúgio: a família. Quando o amor se perde dentro de casa, o lar se torna um campo de batalha. A traição dói mais que a espada, porque vem das mãos que antes acariciavam. E a profecia não fala apenas de sangue derramado, mas de afetos despedaçados. Na vida real, isso se manifesta em famílias que se rompem por causa da fé. Há quem seja rejeitado pelo pai por seguir a Cristo. Há mães que choram porque os filhos zombam da palavra. Também há irmãos que não se falam mais, envenenados pelo orgulho e pela desconfiança. Essas dores são ecos da profecia, mostrando que a maldade consegue infiltrar-se até nos vínculos mais sagrados. Mas Jesus deixou uma promessa: quem perseverar até o fim será salvo. É essa esperança que sustenta os que permanecem firmes. E talvez você já tenha sentido essa solidão dentro de casa, como se fosse estrangeiro no próprio lar. O coração sangra quando a mesa da família se transforma em tribunal. Mas é justamente nesse vale que o Senhor fortalece os seus, lembrando que a fidelidade a Ele está acima de qualquer aliança humana. A cruz nos ensina que até o Filho de Deus foi traído por um amigo próximo. E após essa dor que divide famílias, um outro sinal ainda mais sombrio se espalha pelo mundo: o amor começará a esfriar. Em Mateus 24:12, Jesus declarou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não se trata apenas de afetos humanos diminuindo, mas da perda da chama espiritual que mantém o coração aceso diante de Deus. Quando o pecado se espalha, ele age como um vento gelado que apaga a vela da compaixão. Pessoas deixam de estender a mão ao necessitado, de perdoar ofensas, de orar pelos que sofrem. O mundo se torna um deserto árido, onde a indiferença reina. No dia a dia, isso é visível em pequenos gestos que revelam grandes vazios. Vizinhos que já não se cumprimentam, famílias que vivem sob o mesmo teto, mas não conversam. Igrejas divididas por rivalidades silenciosas. O amor esfriado é um dos sinais mais tristes, porque nos mostra que o coração humano pode tornar-se de pedra. É como se a misericórdia tivesse se escondido e a frieza tomasse conta das relações. Mas mesmo em meio a essa decadência, a Bíblia lembra que a graça de Deus ainda pode reacender o fogo. E talvez você mesmo já tenha sentido essa frieza em sua volta. Pessoas indiferentes à dor, promessas quebradas, amizades que se desmancharam no tempo. Mas ainda há esperança. Basta uma fagulha do Espírito para reacender o amor que parecia morto.
É preciso voltar ao primeiro amor, como o Senhor advertiu à igreja de Éfeso no Apocalipse. E quando essa chama voltar a arder, ela será a força que sustentará a pregação do Evangelho, uma missão que alcançará todas as nações antes do fim. Em Mateus 24:14, Jesus afirmou que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Essa profecia revela que nenhuma fronteira, cultura ou idioma poderá impedir a mensagem da cruz. A palavra, como uma trombeta celestial, ecoará em cada canto da terra. É um chamado profético. Antes do desfecho da história, todos terão a oportunidade de ouvir sobre a salvação. O Evangelho é a última chave oferecida à humanidade. Na prática, já vemos esse cumprimento avançando de forma impressionante. Missionários arriscam suas vidas em países hostis. Bíblias são traduzidas para línguas antes esquecidas. Mensagens da fé atravessam o mundo por meio da tecnologia. Mesmo em nações fechadas, sonhos e visões revelam Cristo a corações sedentos. O Evangelho não é uma ideia humana, mas uma revelação que rompe barreiras como luz no meio da noite. E cada alma alcançada é uma chama acesa contra a escuridão. E talvez você tenha se perguntado, como Deus pode usar alguém simples para uma obra tão grandiosa? A resposta está no poder da palavra. Ela age no coração que se abre, seja em uma grande cidade ou em um vilarejo escondido. Quando o Evangelho ecoa, ele confronta, consola e transforma. Mas enquanto a mensagem da cruz avança, outro personagem surge na história, trazendo engano e perseguição: o Anticristo, que se levantará para desafiar o próprio Cristo. O apóstolo Paulo descreve em 2 Tessalonicenses 2, 8-10, a vinda de um líder mundial que, com sinais e prodígios da mentira, enganará os que não amaram a verdade. Esse personagem, conhecido como Anticristo, surgirá em meio ao caos para oferecer falsas soluções, conquistando multidões com sua aparência de paz. Mas por trás do discurso sedutor estará a sombra da rebelião contra Deus. Ele não será apenas um governante, mas uma encarnação da iniquidade, exaltando-se acima de tudo o que é chamado sagrado. Na prática, isso significa que muitos serão seduzidos por promessas de ordem em meio à desordem. O Anticristo oferecerá pão ao faminto, segurança ao assustado e respostas rápidas a corações confusos. Mas cada promessa será envenenada com engano, como um cálice de vinho que parece doce, mas contém morte. Aqueles que não estiverem firmados na palavra correrão o risco de confundir o impostor com o verdadeiro Cristo. Por isso, a Bíblia insiste: velai, pois o engano será tão convincente que poderia enganar até os escolhidos. E talvez você já tenha percebido como o mundo clama por um salvador terreno. Líderes que prometem paz, mas não conseguem sustentar a justiça. Esse anseio prepara o caminho para o homem da iniquidade. Mas a Escritura garante que ele será derrotado pelo esplendor da vinda de Cristo. Antes, porém, Israel viverá dias de angústia sem precedentes, quando exércitos cercarão Jerusalém, cumprindo mais uma profecia anunciada pelo Senhor. Em Lucas 21, 20 e 24, Jesus advertiu que Jerusalém seria cercada por exércitos e devastada. Essa profecia, que já encontrou cumprimentos parciais na história, aponta também para um tempo futuro de tribulação profunda sobre Israel. A cidade escolhida, onde Deus estabeleceu seu nome, será palco de batalhas que ecoarão pelo mundo inteiro. Israel, tão pequeno em território, se tornará o centro das maiores tensões da humanidade. O sofrimento será intenso, mas nada escapará ao olhar do Senhor. Na prática, vemos como Jerusalém já é motivo de disputa política, religiosa e militar. Cada pedra daquela cidade carrega séculos de história e de promessas bíblicas. Quando os exércitos se levantarem contra ela,
não será apenas uma guerra por território, mas um embate espiritual contra o propósito de Deus. E mesmo em meio à destruição, a Escritura afirma que o plano divino seguirá firme. Pois Jerusalém não é apenas uma cidade, é um sinal vivo das promessas do Altíssimo. Talvez você se pergunte, por que Deus permitiria tamanha dor sobre seu povo? A resposta está nos mistérios da aliança, porque até a dor pode se tornar um chamado ao arrependimento e à restauração. O mundo inteiro olhará para Israel nesses dias, e cada nação será confrontada em sua posição diante do plano de Deus. E logo após esse tempo de guerra e angústia, os sinais não virão apenas da terra, mas também do céu, abalando toda a criação. Em Mateus 24:29, Jesus anunciou que o sol se escureceria, a lua não daria sua luz e as estrelas cairiam do firmamento. Esses sinais cósmicos não são apenas fenômenos astronômicos, mas mensagens divinas escritas no próprio céu. O Criador, que colocou as estrelas como lâmpadas na noite, usará o firmamento como um palco de advertência. Será como se a criação inteira se vestisse de luto, revelando que o fim dos tempos se aproxima. O silêncio do universo será quebrado por uma comoção sem precedentes. Já experimentamos em pequena escala eclipses, chuvas de meteoros e fenômenos que nos deixam maravilhados ou assustados. Mas os sinais profetizados ultrapassam qualquer explicação natural. Serão tão intensos que os homens desmaiarão de terror, percebendo que a ordem do cosmos está sendo abalada. A Bíblia mostra que quando a luz do sol se apaga e as estrelas caem, não é apenas a natureza que estremece, mas também os corações humanos. O céu, que sempre foi refúgio de esperança, se tornará palco de temor. E talvez você já tenha sentido algo parecido ao contemplar o firmamento em uma noite silenciosa, percebendo como somos pequenos diante da grandeza do universo. Imagine então quando o próprio céu tremer diante dos olhos da humanidade. Esses sinais não servirão para entreter curiosos, mas para despertar corações adormecidos. No entanto, mesmo diante da evidência dos céus, haverá quem zombe e rejeite a promessa da vinda de Cristo, cumprindo mais um sinal dos últimos dias. Em 2 Pedro 3:4, a palavra adverte que nos últimos dias surgiriam zombadores dizendo: "Onde está a promessa da sua vinda?" Eles rirão da fé, tratando como fábulas aquilo que é eterno. O ceticismo não é novo, mas se intensificará, como uma sombra que cobre a esperança. A zombaria será usada como arma, ferindo corações que esperam pelo Senhor. O desprezo pela promessa revelará a incredulidade que corrói o mundo. Na prática, já vemos isso acontecer. Muitos ridicularizam a fé, chamam de ilusão a esperança dos cristãos e reduzem a Bíblia a um livro ultrapassado. As redes, as conversas, os palcos da sociedade se enchem de vozes que zombam da cruz. Mas cada palavra de desprezo é um cumprimento da própria profecia. O que parece deboche, na verdade, é mais uma prova de que os tempos finais estão se aproximando. E o coração que se mantém firme encontra consolo nas promessas de Cristo. Talvez você já tenha enfrentado esse tipo de zombaria em silêncio, um comentário frio, um riso irônico, uma dúvida lançada como flecha contra sua fé. Essas feridas podem parecer pequenas, mas machucam fundo. Ainda assim, a Escritura nos lembra que bem-aventurados são os que sofrem perseguição e escárnio por amor a Cristo. Mas quando a zombaria se espalha, ela abre espaço para algo ainda mais devastador: a maldade e a decadência moral que dominarão a humanidade. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo descreve que nos últimos dias os homens seriam egoístas, gananciosos, desobedientes e sem compaixão. O retrato é sombrio, um mundo mergulhado em vaidade, onde o amor se torna raro e a misericórdia quase inexistente. É a imagem de uma sociedade que chama o mal de bem e o bem de mal, invertendo os valores do reino.
A decadência moral não é apenas social, mas espiritual. É o reflexo de corações que rejeitaram a voz de Deus. Na prática, vemos famílias desfeitas pelo orgulho, amizades rompidas pela inveja, lares dominados pela ausência de perdão. A corrupção se espalha como uma peste invisível, alimentando injustiça e violência. Muitos vivem como se não houvesse trono, como se não houvesse juízo. O egoísmo transforma vizinhos em inimigos e transforma a vida em um palco de competição cruel. A Bíblia nos alerta. Esses sinais não devem nos surpreender, pois revelam a proximidade do fim. E talvez você já tenha se entristecido ao perceber essa frieza ao seu redor. Pessoas que já não choram pela dor do próximo. Líderes que exploram em vez de servir. Filhos que desprezam os pais. São sintomas claros da decadência espiritual que invade o mundo. Mas Jesus disse que esse tempo viria e que seria apenas um prelúdio para algo ainda mais intenso. Pois, após a decadência moral, virá a grande tribulação, um período de sofrimento sem igual na história da humanidade. Em Mateus 24, 21, 22 e Daniel 12, 1, a Bíblia anuncia um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio do mundo. Esse período será marcado por sofrimento extremo, perseguições, guerras e catástrofes que ultrapassarão a compreensão humana. É como se toda a criação gemesse ao mesmo tempo, aguardando o juízo final. A grande tribulação não será apenas um tempo de dor, mas também de revelação. Mostrará quem realmente permanece fiel até o fim. Na prática, o cenário descrito é assustador. Homens buscarão refúgio e não encontrarão, cidades serão abaladas e até os poderosos tremerão diante do que virá. Será como viver sob um céu de bronze e uma terra rachada, onde cada esperança humana parecerá desmoronar. Mas mesmo nesse vale profundo, a palavra traz consolo. Por causa dos escolhidos, esse tempo será abreviado. O Senhor não abandona os seus, ainda que o mundo inteiro esteja em colapso. Talvez você se pergunte como será possível suportar tamanha dor. A resposta está na promessa do próprio Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A grande tribulação revelará a diferença entre quem apenas ouviu sobre Deus e quem realmente se entregou a Ele. E quando esse tempo se cumprir, a luz gloriosa da vinda do Filho do Homem rasgará as trevas, trazendo justiça, redenção e vida eterna para os que perseveraram. Chegamos ao fim desta jornada pelos 14 sinais bíblicos que anunciam a segunda vinda de Jesus. Cada profecia não é apenas uma advertência, mas um convite à reflexão. Como está o seu coração diante de tudo o que está por vir? Você tem se deixado enganar pelos falsos cristos, pelo esfriamento do amor, pela voz zombadora do mundo, ou tem escolhido permanecer firme na promessa eterna? Não basta apenas conhecer os sinais. É preciso viver preparado, com a lâmpada acesa, como as virgens prudentes que aguardavam o noivo. Talvez hoje Deus esteja usando esta mensagem para despertar você do sono espiritual, lembrando que ainda há tempo para voltar, perdoar, reconciliar e permanecer fiel, pois cada dia é uma oportunidade de se render ao trono da graça. E agora, deixo-lhe um convite especial. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para que continue aprendendo e sendo fortalecido na palavra. Caminharemos juntos, revelando mistérios esquecidos e verdades que preparam o coração para o encontro com o Senhor. O fim dos tempos não deve ser um motivo de medo, mas de esperança, porque se ainda respiramos, é sinal de que Deus ainda não terminou conosco.